Bom dia, gente. Hoje, sábado, né? Dia de saudades e abaixo das águas. Mãe Oxum, ora eu, minha mãe, dona das águas doces. E Odoiá, minha mãe Manjá, dona das águas salgadas, dona de todos os oris, né? Junto ao nosso pai Oxalá. Hoje, mãe Oxum, né, me acordou com uma mensagem, né? Veio muito egoísmo na minha cabeça de manhã. Porque às vezes a gente, né, pensa que sempre a gente tem que refletir sobre as mensagens que vêm pra gente, né? Que a gente vê em algum lugar, que a gente lê, que a gente ouve. E hoje veio falando muito de egoísmo pra mim, porque às vezes eu penso, será que eu tô sendo muito egoísta em algumas coisas na minha vida, né? E Mãe Oxum hoje veio me falando que não, que um pouco de egoísmo na vida é bom, porque às vezes a gente se doa demais. A gente vai se doando, vai se doando, vai se doando, e quando a gente vai ver, a gente fica sem os nossos pedaços, né? E isso é um pouco de falta de amor próprio, né? Um pouco não, um excesso, né? E hoje ela veio falando comigo sobre que eu fiquei refletindo sobre essas coisas, e ela fala, a nossa sombra, né, é ruim, a gente tem que saber dominá-las, né? Como eu sempre falo aqui, na nossa dualidade, entre as nossas sombras e nossa luz, né? A gente tem que saber manter esse equilíbrio. Mas hoje ela veio falando para mim que a nossa sombra é, como vou dizer, essencial para a gente também, faz parte da gente, como eu sempre falo, não tem como julgar elas fora, né? As nossas imperfeições, nossos sentimentos, né, de baixa vibração, mas eles são essenciais, porque o egoísmo em equilíbrio é bom, gente. Porque se você é muito egoísta, aí é ruim, né? Mas se você tem um pouco de egoísmo, né, para com você, já vira amor próprio. Então a gente tem que saber equilibrar nossa luz e nossa sombra, porque, igual como eu falo, bondade demais também é ruim. Então tem algumas virtudes em excesso que é ruim, mas tem algumas sombras em equilíbrio que é bom, assim como o egoísmo. Então quando a gente tem um egoísmo, né, que não vê como egoísmo, que vem como um amor próprio equilibrado, isso é bom, porque a gente começa, né, a nos valorizar, a nos botar em primeiro lugar, porque não tem como você se curar o outro sem você se curar. E para você ter esse autocuidado, esse autoconhecimento, né, essa autoanálise em relação a você mesmo, você precisa ter muito amor próprio contigo mesmo para você, né, não se culpar, para você se perdoar, né, para você se cuidar, para você se amar, você dar carinho para você mesmo. Então, essas coisas são essenciais para gente. Um pouco de egoísmo em equilíbrio é amor próprio. Então, não vamos, né, deixar que as nossas sombras, né, a nossas vezes consciência pesada por algumas situações que a gente decidiu, algumas escolhas que a gente fez, nos faça nos culpar por amar a nós mesmos, né? Porque precisamos nos amar em primeiro lugar. Como uma mensagem, né, uma frase que veio para mim de manhã também falou: farinha pouca, meu pirão primeiro. E sempre tem que ser assim, gente, a gente em primeiro lugar. Não é egoísmo, é amor próprio. Então a gente tem que se, né, manter no nosso amor próprio, sempre a gente em primeiro lugar, né? Porque se a gente não se amar, não tem como a gente amar o outro. Aí vira um amor doente, um amor possessivo, um amor que é alimentado em cima do ego, né? De querer satisfazer os nossos desejos, querer o outro de qualquer forma, querer aquela situação, aquelas coisas de qualquer forma, do nosso jeito. E quando a gente ama de verdade, a gente deixa o outro ir, a gente deixa aquela situação, a gente deixa o outro escolher por ele e não quer, né, a situação da nossa forma, porque a gente ama nós mesmos e a gente não quer um amor doente, né? A gente não quer um amor próprio também doente a ponto de virar egoísmo e querer tudo do nosso jeito, né?
E hoje Mãe Oxum vem falando sobre isso pra gente. Vamos cultivar o nosso amor próprio, mas um amor próprio saudável, não um amor próprio egoísta, né? A ponto de passar por cima de outras pessoas para conseguir o que a gente quer, tá bom? E Mãe já fala, como sempre, para a gente continuar equilibrando o nosso ori, as nossas emoções, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Tá? E vamos ver o que o tarô nos diz. Mensagem das águas, 10 de água e 10 de ar. Aqui fala o quê, né? A mensagem das águas. A gente precisa, né, equilibrar a nossa dualidade. Olha, o cavalo branco que se refere à nossa luz e o cavalo preto, né, escuro, que se refere à nossa sombra. A gente tem que saber equilibrar isso tudo dentro da gente, essa dualidade, para a gente não ser egoísta demais, né? Mas também para a gente não perder um pouco do nosso egoísmo, que é o nosso amor próprio, em demasia. A gente não pode, né? Ficar com um amor próprio doente, que vira um ego, um egoísmo e querer tudo do nosso jeito, né? Mas a gente também não pode ser egoísta demais em pensar só na gente. Então, isso também tem que ter um equilíbrio, né? Pra gente saber que a situação é boa só pra gente, será que vale a pena? Ou a situação é boa para ambas as partes? Aqui eu não falo só do afetivo, não, tá, gente? Eu falo em geral, no social, tá bom? Porque quando a gente tá, né, com essas emoções em desequilíbrios e a gente deixa essa, tá vendo aqui atrás, ó? É a água em correnteza. Deixa essa água em correnteza, a gente mesmo se destrói. A gente mesmo acaba atacando tudo e todos à nossa volta, porque a gente acaba destruindo as pessoas à nossa volta. Então a gente precisa ter esse egoísmo equilibrado, a gente precisa ter esse amor próprio equilibrado para a gente não destruir as coisas à nossa volta. Porque às vezes a gente fica tão cego no nosso amor próprio que vira um ego, vira um egoísmo e a gente quer tudo do nosso jeito à nossa volta e sai destruindo tudo que está perto da gente, né? Porque a gente quer tudo do nosso jeito e nem sempre as coisas é tudo do nosso jeito, gente. Às vezes a gente tem que saber aprender a ceder. Aprender a ceder não quer dizer que a gente não se ama. Aprender a ceder quer dizer que a gente também quer paz. O amor próprio também fala muito de paz, né? A gente precisa ter paz no nosso amor, no nosso autocuidado, no nosso auto-perdão, né? Na nossa auto-escolha, porque senão a gente vai destruindo tudo à nossa volta, porque a gente acha que tem que ser tudo do nosso jeito, que tem que ser tudo da forma que a gente quer, que o outro tem que ser da forma que a gente quer. Não, a gente vai destruir todo mundo à nossa volta. Então a gente precisa, ou se você não aceita aquela situação, você se afasta e preserve o seu amor, seu autocuidado, entendeu? Ou você aceita a situação da forma que é. O que não pode é você ficar se destruindo, né, no seu ego, achando que você pode salvar todo mundo à sua volta, salvar a pessoa que você quer que quer que fique do seu lado e se destruir também, né? Porque aí você, destrói todo mundo à sua volta, destrói quem você acha que você tem que ficar. As pessoas não mudam se elas não quiserem. As pessoas só mudam se elas quiserem. Então a gente aqui, Mãe Oxum fala muito desse Odu 9 que vem, né, dominando o ano hoje, que é o Odu Sá. Ele fala muito da gente achar que é salvador, que a gente achar que vai salvar todo mundo, né? A gente não salva ninguém, gente. A pessoa só muda se ela quiser. Então a gente precisa manter esse egoísmo um pouquinho, né? Para a gente saber que a gente não é capaz de mudar ninguém que não queira ser mudado e que a única pessoa que a gente tem capacidade de mudar é a gente mesmo. Até porque a mudança começa por dentro de cada um de nós. E se você não reconhecer que você não tem capacidade de mudar o outro, de fazer o outro pensar como você,
né? E o seu ego, o seu egoísmo, né? A sua vaidade, achar que você consegue mudar todo mundo, fazer todo mundo pensar como você, é, e você ficar ali insistindo, você acaba adoecendo, né? Então você precisa, né, equilibrar um pouco esse egoísmo, esse ego, essa vaidade, para saber que nem todos vão pensar como você e a gente tem que respeitar isso, porque todos nós somos seres humanos diferentes, cada um pensa da sua forma, cada um teve uma cultura, né, teve um aprendizado, então todos nós vamos pensar da forma que a gente entende, da forma que a gente acredita, né? Ninguém é obrigado a pensar igual e a gente tem que respeitar isso. Então vamos pensar um pouquinho, né, dessa forma. Não precisa impor os seus pensamentos para os outros, mas você pode, né, falar o que você acha, o que você quer, mas o outro tem o direito de pensar como ele quer, tá bom? Essa é a mensagem de Mãe Oxum no dia de hoje, de Mãe Iemanjá, do tarô dos orixás. Ora eu, minha mãe Oxum, Odoiá, minha mãe Iemanjá, salve a dona das águas, mãe das águas, muito axé para todos.